né, que a gente não recebe a doutora Viviane, e hoje nós vamos falar sobre relação entre pais e filhos, um assunto bem interessante, um assunto de interesse coletivo. Por isso nós convidamos essa psicóloga renomada, né, que muito nos ajuda para falar sobre o assunto. O Jean vai ligar o microfone, já está ligadinho, então vem para cá, doutora Viviane. Boa tarde para a senhora, quanto tempo, tudo bem? Tudo bem. Esse ano a senhora já tinha passado por aqui, né? Sim, no início do ano a gente esteve aqui, sim. Ah, tá certo. Muito obrigado pela presença, viu? É o seguinte, para muitos uma questão de autoridade, para outros uma questão de amizade. Os conflitos na relação entre pais e filhos ultrapassam as gerações, né? E são desde sempre motivo de debates e reflexões entre pessoas de todas as idades. Por que é tão importante o vínculo entre pais e as crianças? Bom, Elvis, primeiro, né, esse tema é um tema extremamente relevante para a gente estar falando, essa relação pais e filhos, diante de tanta coisa que a gente tem acompanhado e observado nos dias atuais. Quando a gente coloca da importância desse vínculo entre os pais, né, entre os pais e a criança, é importante porque, primeiro momento, quando a criança nasce ali, são os pais, né, e aqui eu digo, aquele que tem a função paterna e materna de cuidar dessa criança, são os responsáveis por transmitir o amor, o cuidado, vão estar ali falando sobre essa criança, permitindo a sua constituição. Então esse vínculo, ele é extremamente importante, porque também vai ajudar na formação e na constituição da criança, em todos os sentidos, emocionais, físico, né, na sua relação com os pais, na relação que ela vai estabelecer com as outras pessoas. Então esse vínculo é de extrema importância que o cuidador possa aí estar transmitindo para essa criança. Doutora, tanto o pai quanto a mãe trabalham fora nos dias atuais. Como driblar o problema da falta de tempo para ficar com os filhos, para que isso não afete diretamente nessa relação? Bom, Elvis, essa é uma realidade que a gente tem acompanhado na maioria das famílias, onde os pais, tanto a mãe quanto o pai, têm trabalhado fora, né? A criança algumas vezes fica ali na creche por um tempo maior, né? Fica na parte da manhã, na parte da tarde, ou fica com o cuidador. Então essa questão da falta do tempo é uma realidade que a gente tem encontrado. Agora a gente não pode tomar isso como uma justificativa, né? É importante, assim, se às vezes a gente não tem aquele tempo que a gente gostaria de ter com os nossos filhos, é importante que a gente cuide da qualidade do tempo que a gente tem com eles. Então, chegou em casa, reservar ali algum momento para estar com a criança, para viver aquele mundo ali da fantasia, aquele momento que a criança ali convoca os pais para estar ali fazendo essa presença, marcando essa presença e cuidando ali também dessa questão da infância, estabelecendo uma comunicação e um diálogo. Isso aí é fundamental para driblar essa falta de tempo. É verdade. Como que a tecnologia tem afetado a relação entre pais e filhos? Esse talvez seja um karma nos dias de hoje, né, doutora Viviane? É claro, Elvis, assim, porque a gente tem aí a tecnologia que tem nos proporcionado N benefícios, né, de facilitar a nossa comunicação, aproximar as pessoas que estão distantes, mas ela também, em certo sentido, ela tem sido um vilão quando a gente não consegue aí driblar esse tempo e acaba nos voltando, né, tendo esse comportamento aí de ficar na tecnologia, no celular, no computador o tempo inteiro. Então é importante a gente dosar isso em casa. Às vezes, tanto a criança que já tem algum contato com a tecnologia, ou os próprios adolescentes, isso acaba distanciando essa relação. Então, sim, aí a gente vai entrar num ponto que é importante estabelecer limites, com o momento, tanto para os pais, quanto para as crianças, quanto para os adolescentes, ter acesso a essa tecnologia, para que aí a gente não perca aquele tempo que antigamente a gente tinha nas famílias, né, de se reunir, de se conversar, de poder falar das coisas cotidianas e aí trabalhar aí nesse sentido dessa aproximação com a família. É importante dizer não em determinadas situações para os filhos, porque muitas situações comovem os pais, o pai fica com aquela dor, não posso dizer não, eu tenho que aceitar isso, eu tenho que atender essa reivindicação, mas é preciso ser firme nessa decisão de dizer não ao filho? É fundamental, Elvis, é fundamental dizer não aos nossos filhos. E quando a gente fala de dizer não, primeiro a gente tem que pensar que dizer não é também um ato de amor. É você poder dizer para os filhos que nem tudo é permitido, que às vezes tem hora para fazer algumas coisas. Então esse não também é uma demonstração de amor. E hoje a gente vive numa realidade onde as pessoas aí têm um discurso, né, de atender o prazer a qualquer custo, que os pais acabam caindo
às vezes até numa tentativa de compensar essa falta de tempo que ele tem com a criança, de ter que oferecer a todo momento tudo para a criança. E aí é importante a gente estabelecer certo limite, que nem tudo é necessário, às vezes há um momento que faz necessário algumas coisas, é importante dizer o não, ao mesmo tempo que é importante dizer o sim para algumas coisas, de forma que isso aí não acaba entrando no movimento de compensar a falta que às vezes a gente se depara na realidade hoje dos pais. Bom, hoje em dia, doutora Viviane, é comum ouvirmos que pais e mães precisam ser amigos dos seus filhos. Até que ponto isso é positivo? Bom, ter os pais como os amigos é positivo sim, só que é importante a gente colocar a seguinte questão. Ter os pais como os amigos não quer dizer que anula os pais enquanto função de pais, né? Porque às vezes a gente cai nessa probabilidade, eu sou extremamente amigo dos meus pais, mas os pais também entram nesse sentido de colocar os limites, de estabelecer algumas regras, de passar alguns valores que é importante para essa criança ou para o adolescente na relação entre os pais. Então, ser amigo dos filhos significa possibilitar um diálogo, que os filhos se sintam abertura para conversar com os pais sobre qualquer tema. Hoje isso é algo que a gente tem buscado a promover dentro dos núcleos familiares. Então, ser amigo dos filhos é importante sim, mas é importante também assumir esse papel de pai, né? De pai e de mãe, no sentido de estabelecer os limites e passar ali o que é importante para a criança, para o adolescente na sua formação. Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, por dividir conosco seus ricos conhecimentos, esclarecendo todas essas dúvidas com a nossa população. A senhora fique à vontade para as suas considerações. Eu agradeço mais uma vez estar aqui e convido para curtir a página lá, Viviane, psicóloga Viviane Mota, e fique à vontade aí para sugerir temas também. Muito obrigado, boa tarde. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias no Jornal Imigrantes dessa sexta-feira.